Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O sono nos mostra o quão limitados nós somos e o quanto nós precisamos dele. Você não é nada sem o descanso, e o mais lindo da vida é porque Deus sabe disso. Ele conhece as nossas limitações e sabe que por mais que a gente tente, nós vamos falhar em algum momento. E Deus sabe disso, mas Ele ama aqueles que perseveram. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de devocional. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 39. E hoje nós vamos falar sobre perseverança. A necessidade que nós temos de perseverar e o quão difícil é perseverar. Hebreus 10, do 35 ao 39, vai dizer assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não retroceda, ele virá. Essa foi a frase que o Espírito Santo ministrou meu coração enquanto eu lia esse texto. Não podemos retroceder. O último vídeo que nós tivemos de devocional foi sobre a necessidade que nós temos de crescer e que nós precisamos crescer na vida com Deus. E naquele vídeo eu até disse que na vida com Deus ou você cresce ou você cai. E se você não está crescendo é porque você está caindo. Só que nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a perseverança, que nós precisamos permanecer. E o quanto perseverar é difícil. Eu sei que não é fácil, principalmente porque nós somos humanos e há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Nosso espírito anseia as coisas de Deus, mas a nossa carne não quer, então é uma luta, é difícil perseverar. Mas hoje nós vamos falar sobre essa perseverança e a necessidade que nós temos de, para além de crescer, permanecer nele. Jesus estava ensinando certa vez e ele se apresenta como a videira verdadeira e diz que nós somos os ramos e que nós precisaríamos permanecer nele para que a gente desse frutos, que aqueles ramos que não dessem frutos seriam cortados e lançados fora. Só que nós vamos falar sobre o dar frutos no outro devocional. Eu vou gravar um devocional depois desse, em que nós vamos falar sobre a necessidade de sermos ramos que frutificam, de frutificar. Só que antes de frutificar, nós precisamos ser os ramos que permanecem nele. No início desse vídeo eu falei sobre o sono e o quanto o sono demonstra a nossa limitação. Nós chegamos em um determinado momento do nosso dia que nós precisamos descansar. E nós não somos nada sem esse descanso. E eu trouxe isso no início para mostrar que Deus sabe que você é limitado. Deus sabe que por mais que você tente, vai ter momentos que você vai cair, vai ter momentos que você vai desanimar, vai ter momentos que você não vai ter vontade nenhuma de ler a Bíblia, vontade nenhuma de orar. Só que Ele ama aqueles que permanecem. E o permanecer em Cristo é entender que quando você não tiver forças, o Espírito Santo que há dentro de você te sustenta. Quando você não tiver forças, a tua força vai vir dele. E é aí que nós entendemos as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz que quando eu me sinto forte é aí que eu estou fraco, e quando eu me sinto fraco é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Voltando para o texto de Hebreus, ele começa dizendo sobre não abrir mão da confiança que nós temos. E muitas vezes a gente abre mão da confiança que a gente tem. A gente se esquece do Deus que a gente serve,
O último vídeo que eu postei sobre as mulheres da Bíblia foi a história de Dorcas, em que Deus ressuscita Dorcas através da vida do apóstolo Pedro. E nós muitas vezes nos esquecemos do Deus que nós servimos. Nós nos esquecemos que Ele é um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que a nossa mente é capaz de imaginar. No versículo 36, diz assim, começa com a seguinte frase: vocês precisam perseverar. E o versículo 37 nos lembra da esperança que nós temos. O versículo 37 diz assim: em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Eu gravei uns vídeos esses dias, inclusive estão nos shorts aqui do YouTube, sobre viver com os olhos fixos na eternidade. O nosso coração, muitas vezes, ele desanima, ele queima em ansiedade, ele pensa em desanimar, em desistir, porque nós tiramos os nossos olhos do foco certo. Os nossos olhos deveriam estar fixados na certeza de que Jesus virá, na certeza de que esse mundo é passageiro, na certeza de que nós estamos no mundo, mas que nós não somos no mundo, na certeza de que aquele que vem virá. E a Bíblia aqui, no livro de Hebreus, ainda diz assim: e não demorará. Jesus está voltando, e a nossa certeza, os nossos olhos têm que estar fixos nessa verdade, têm que estar fixos nisso para que a gente consiga permanecer, para que a gente consiga perseverar. Se você tira os seus olhos do foco, do foco de que Jesus está voltando, de que nós precisamos viver uma vida santificada, uma vida que agrade ao Senhor, porque onde Ele está, nós estaremos também. Se os nossos olhos fogem disso, a gente desanima, a gente quer desistir, nós não queremos perseverar, porque nós somos falhos, nós passamos por dificuldades, por lutas todos os dias, nós enfrentamos dificuldades em que nós nos esquecemos do poder que tem o nosso Deus. Nós nos preocupamos, meus irmãos, com tantas coisas pequenas, que eu penso assim, que Deus olha para nós e pensa: meu filho, o tanto de milagre que está descrito aqui, nessa Bíblia, o tanto de vezes que eu agi, tinha um mar na frente do povo, eu fazia o mar se abrir, o povo passar, eu ressuscitei pessoas que tinham morrido, tantos milagres que estão registrados aqui. Você ainda se preocupa com algo tão pequenininho, com uma conta que você tem que pagar amanhã, que eu posso prover de onde você nem imagina. Então, assim, foque os seus olhos nas coisas eternas. O primeiro passo para permanecer é fixar os seus olhos nas coisas espirituais, fixar os seus olhos em coisas eternas, fixar os seus olhos na certeza de que Jesus está voltando e de que Ele cuida dos seus, de que Ele cuida dos mais pequenos detalhes da sua vida e de que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. E essa certeza já puxa o versículo 38, que diz assim: o meu justo viverá pela fé. O versículo 38 fala sobre o viver pela fé. E eu quero chamar sua atenção para a última frase do versículo 38, em que diz assim: e se retroceder, não me agradarei dele. Como eu disse no nosso último devocional, o desejo de Jesus, o desejo de Deus, do Espírito Santo, é que a gente cresça. Na vida com Deus a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer como cristão, a gente precisa entender que não vamos fazer só o que nós estamos com vontade de fazer, nós não vivemos mais pelo que nós sentimos, e sim pelo que nós acreditamos. Eu não vou viver mais lendo a Bíblia apenas quando eu sinto vontade de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia porque eu sei que quando eu leio, Deus fala comigo, porque eu sei que essa é a palavra de Deus. Então nós começamos a viver pela fé no sentido, não é só pela fé no sentido de eu tenho as coisas da minha vida para resolver e eu vou viver pela fé de que Deus vai me dar sabedoria. Não, viver pela fé em todos os sentidos. Pela fé de que Ele te sustenta, pela fé de que Ele é um Deus que não dorme enquanto você dorme, pela fé de que Ele conhece as suas limitações e mesmo assim te ama, pela fé de que aonde Ele está, onde nós vamos estar também, pela fé de que a palavra de Deus é totalmente inspirada pelo Espírito Santo, por esse Deus vivo, de que aqui está a palavra do próprio Deus e de que nós devemos buscá-lo todos os dias. Aqui diz que o justo do Senhor, o meu justo, viverá pela fé. E nós temos que aprender a se viver pela fé. Nós precisamos amadurecer e crescer nesse evangelho, nessa palavra. E, como eu disse, eu quero chamar sua atenção para o final, que diz que se
retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada naqueles que retrocedem. Como eu disse, na vida com Deus, ou você cresce ou você cai. Se você não está crescendo, você está caindo. E esse vídeo é para chamar a sua atenção, para você prestar atenção na sua vida espiritual. Aonde estão fixos os seus olhos? Os seus olhos estão fixados na comparação? Você tem comparado a sua vida com pessoas que têm vivido longe de Deus, com os ímpios? Você tem comparado a sua vida com quem? Aonde estão os seus olhos? Os seus olhos estão na palavra? Os seus olhos estão em coisas eternas? Aonde estão os seus olhos? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? A Bíblia vai dizer que onde está o seu coração é ali que está o teu tesouro. Onde está seu coração? Esse vídeo é uma chamada de ânimo e de atenção mesmo, para que você pare e pense: ei, aonde está a minha fé? Aonde os meus olhos estão fixados? Cristão, você não é daqui. Você é chamado para ser um embaixador de Cristo, um embaixador, um representante de Cristo aqui na terra. Você não pode permitir que os seus olhos estejam fixados em outra coisa. Porque, como eu disse no início, quando os nossos olhos se desviam das coisas eternas, o nosso coração queima em ansiedade, a nossa vida desanda, porque a gente se esquece do poder de Deus que nós servimos. E aonde estão os seus olhos e o seu coração e a sua confiança? É preciso que você faça essas perguntas para você, para que você não seja alguém que retroceda, para que você não seja alguém que, ao invés de avançar em conhecer a Cristo, você esteja cada dia mais longe dele. E aí ele termina no versículo 39 dizendo assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Quem retrocede é destruído, mas nós somos dos que creem e são salvos. Que a sua certeza esteja nisso. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a permanecer nele, para que a gente venha frutificar, para que a gente venha crescer, dar frutos, e assim como falou aqui no finalzinho, ser salvos. Ser salvos, essa é uma caminhada, uma corrida, né, como o apóstolo Paulo descreve, e que nós venhamos permanecer. Entenda que Deus sabe das suas limitações, das suas falhas, da luta que há entre a sua carne e o seu espírito, mas que Ele ama aqueles que perseveram nele. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um link aqui na descrição de uma playlist de vários devocionais que eu tenho aqui. E se você quiser assistir, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado pela voz do Espírito Santo, que nos transforma, nos quebranta, nos ensina e nos molda segundo os padrões de Cristo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijão, que você permaneça, que a gente permaneça. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.